28 de junho de 1914. Um século se passou desde aquele dia fatídico em Sarajevo. Teria outro casal dos últimos 100 anos mudado tão inadvertidamente nossa era moderna? Aqueles dois projéteis não apenas puseram fim à vida de Francisco Fernando e Sofia, como também provocaram a Primeira Guerra Mundial e todos os horrores que se seguiram. Mas afinal, sem o assassinato dos dois em Sarajevo, haveria Revolução Russa, União Soviética, Alemanha nazista, Segunda Guerra Mundial ou Guerra Fria? São essas, entre várias outras perguntas, que o livro O Assassinato do Arquiduque, do Greg King e da Sue Amas, responde nessa que é a nossa resenha de hoje. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bom? Então, quando a gente leu o título O Assassinato do Arquiduque, logo imaginamos que é um livro que fala do ano de 1914 do assassinato em si. Mas não, o livro ele traz muito mais. O assassinato é somente a parte final do livro. Os autores, logo no prólogo, eles contam a história da dinastia Habsburgo, que era a principal casa real católica da Europa, né? E traz também o antes e depois de Napoleão na Europa e o fim do Sacro Império Romano Germânico. Então tem toda uma aula de história aqui. Eles destacam como a última década do século XIX, a influência da dinastia Habsburgo desapareceu, sendo aí 50 milhões de súditos das mais diversas origens, e que ninguém se sentia ligado a ninguém por laços comuns, em uma época de crescente nacionalismo e revoltas constantes na Europa. E à frente dessa nação, em conflito, estava o Francisco José, o imperador da Áustria e rei da Hungria, de uma personalidade extremamente conservadora e difícil. Entrando nos primeiros capítulos, o livro traz o nascimento de Francisco Fernando, que é o nosso personagem aqui principal, né? No dia 18 de dezembro de 1863. Francisco Fernando teve uma infância livre e confortável em palácios, mas ainda na infância perdeu sua mãe. Logo em seguida, o pai, Carlos Luiz, se casa novamente, dando a Francisco Fernando aquela que assumiria aí o papel de mãe, Maria Teresa. E um detalhe importante que o livro traz sobre a infância do nosso principal aqui, personagem, Francisco Fernando, é que ele era uma criança estranha, retraída, quieta, introspectiva e que talvez também isso se deva à morte da mãe, é claro. E como todo nobre, ele teve uma educação solidamente tradicional em que as ideias reacionárias predominavam e as opiniões contrárias eram suprimidas. Podemos dizer, pessoal, que o destino de Francisco Fernando estava definitivamente traçado desde o berço. Educação, carreira militar e talvez até mesmo alguns deveres de cerimônias como representante do imperador. E detalhe que o livro traz, ele não teve nenhuma preparação como herdeiro do trono aí na sua infância, até porque as chances eram mínimas, né, que ele chegasse ao trono, já que seu tio, o imperador Francisco José, estava vivo e seu primo, o herdeiro, Rodolfo, era novo e solteiro. E ainda que os dois morressem, ainda tinha o seu pai na frente, né, numa suposta sucessão aí ao trono. O livro destaca também que a carreira militar marcou muito a juventude de Francisco Fernando. E embora ele saísse bem no exército, ele parecia retraído e não era do tipo de jovem alegre que faz amigos com facilidade. E algo muito sério acontece em janeiro de 1889, quando ele tinha aí seus 26 anos. Algo que vai mudar para sempre a sua vida. O seu primo, o príncipe herdeiro do trono, comete suicídio. E olha o que agora temos, em 1889. O imperador, Francisco José, está velho, o príncipe herdeiro está morto e o pai tem 60 anos. Ou seja, aquele que ninguém imaginava era o forte candidato ao trono da Áustria. Porém, vale ressaltar, e o livro traz isso, o imperador não se sentia seguro com tudo isso. Para o imperador, o sobrinho não lhe passava confiança. Em 1892, com os pulmões fracos e pensando em seus futuros deveres, o arquiduque Francisco Fernando teve a ideia de fazer uma viagem ao redor do mundo. Isso mudou muito a cabeça dele. Isso era comum, né? Príncipes reais e aristocratas geralmente completavam sua educação formal se lançando em viagens, né? Mas no caso de Francisco Fernando, ele foi além, né? Ele acabou que literalmente dando a volta ao mundo. Foram 10 meses e 80 mil quilômetros. O livro traz aqui detalhes dos lugares em que ele visitou e suas atividades nesses lugares. E os autores trazem que essas viagens mexeram com a cabeça de Francisco Fernando e fez ele ter duas visões aí que até então ele não tinha. Uma visão era de que a Áustria precisava de uma marinha mais forte para banir invasões estrangeiras,
E a outra visão é que apesar de seus sentimentos ambíguos em relação aos Estados Unidos, Francisco Fernando viu nos Estados Unidos e em sua população heterogênea um possível modelo para seu próprio império futuro, ou seja, uma união de estados federais sob controle local poderia ser a solução para a diversidade étnica e as identidades nacionais conflitantes da Áustria-Hungria. Após a volta ao mundo, ele voltou ao exército, assumindo aí o posto de major-general na Boêmia, né? E o livro traz que os surtos ocasionais de mau humor e a personalidade difícil do arquiduque levaram seus camaradas a apelidá-lo aí de ogro. Ele é bem famosinho mesmo, chamado como ogro. Enfim, o clima da Boêmia acabou por prejudicar a saúde, né? Após procurar um médico, ele foi diagnosticado em 1895 com tuberculose pulmonar, a mesma doença que matou a mãe. E sendo assim, teve que ficar em exílio médico. E em seguida vem outra tragédia. Seu pai, Carlos Luiz, faleceu. O livro traz que sua doença, né, o exílio médico, isso tudo, acabou afastando ele de Viena e prejudicou a imagem dele em relação a muitos nobres. Ele foi aí tratado por muitos, até mesmo pelo tio, o imperador, como já morto, né? E as pessoas davam aí mais atenção ao primo dele, Otto, do que a ele, né? Portanto, sem o carisma aristocrático do imperador e a beleza do irmão, ele parecia em público sempre como um homem sério, extremamente reservado. E aí surge uma questão. Temos um herdeiro ao trono, que por volta de 1899 ali tinha seus 35 anos e estava solteiro. E detalhe, Francisco Fernando simplesmente não podia se casar com quem quisesse, pois, como membro da Casa Imperial, ele era obrigado a obter os status da família estabelecidos lá em 1839, ou seja, a noiva precisa ser católica e de condição igual, e Francisco Fernando precisava da autorização do tio, o Francisco José. E é aí que se encontra a trama do livro, né? O livro traz que ele teve uma lista de pretendentes e ele não se interessou por nenhuma delas, pois ele se apaixonou por Sofia, né? Sofia, que era da família Chotek, que era uma família de origem de senhores boêmios medievais ligados à história do país. E como membro da mais alta nobreza da Boêmia, os Choteks eles ocupavam lugar de destaque entre a elite do país. Porém, embora ela tenha nome e história, os Choteks estavam falidos, ou seja, Sofia tinha os 16 parentes nobres necessários para a admissão nas mais exclusivas funções da corte e tinha também 32 gerações ininterruptas da descendência aristocrática. Mas faltava um fator necessário para desposar um Habsburgo, a condição igual. Sofia não era considerada à altura, então, embora Sofia fosse graciosa, bela, cosmopolita e inteligente, isso não bastava. O romance teve então seu início às escuras. E o livro traz tudo isso, o início disso tudo, desde troca de cartas até os bailes de fantasia. E em 1900, quando enfim o imperador Francisco José descobriu, ele ficou horrorizado, dizendo que jamais iria autorizar uma união dessa. O imperador, na verdade, pessoal, ele era avesso a sentimentalismo e ele jogou sua cartada recorrendo aos estatutos reais da Áustria, ou seja, o casamento entre o arquiduque Francisco Fernando e a condessa Sofia, se ocorresse, na verdade, claro, teria um caráter de união morganática, pela qual seria considerada aí, no caso a Sofia, ela seria considerada de categoria inferior e banida da casa imperial. E não bastasse isso, seus filhos ficariam fora de uma suposta sucessão. Sendo assim, Francisco Fernando não poderia casar-se morganaticamente e continuar sendo herdeiro. Se escolhesse Sofia, ele perderia seu lugar na casa imperial, seu título de arquiduque, suas rendas e seu país. O livro traz toda essa pressão que tanto Francisco Fernando e Sofia sofreram para desistir ou não do romance de um suposto casamento. Foi um verdadeiro campo de batalha, pessoal. O livro traz cada detalhe disso, onde Habsburgo, igreja e a imprensa usaram suas forças, onde existia pouquíssimos, na verdade, em defesa e muitos contra o casal. Francisco Fernando chegou até a ameaçar se matar, e talvez isso, de acordo com o livro, tenha mexido com o imperador,
né, o fantasma de outro Habsburgo se matando, talvez, quem sabe, de fato, finalmente convenceu Francisco José, o imperador, a tomar uma decisão. E em maio de 1900, ele encontrou vários oficiais e autoridades para examinar todas as opções daquilo que estava acontecendo, dessa união aí. E em semanas depois, Francisco Fernando recebeu um convite do imperador para discutir o caso. E depois de alterar os estatutos da família, agora existia uma sanção em caso de casamentos morganáticos ali na Áustria, no caso Áustria-Hungria. E o arquiduque deveria jurar que jamais levaria a condição da esposa nem garantiria direitos de sucessão a seus futuros filhos. Francisco Fernando concordou. E no dia 28 de junho, em uma cerimônia de 30 minutos, com alguns membros do parlamento e clérigos, o imperador fez uma declaração e em seguida foi lida uma declaração do Francisco Fernando. Eu vou ler para vocês essas declarações. Então a declaração do imperador foi assim, ó. Inspirado pelo desejo de dar a meu sobrinho mais uma prova de meu especial afeto, consenti em seu casamento com a condessa Sofia Chotek. A condessa descende, é verdade, de nobre linhagem, mas sua família não é vista por nós como igual, conforme os costumes de nossa casa. Como apenas mulheres de casas iguais podem ser consideradas de igual nascimento, esta união será morganática e os filhos que com a graça de Deus dela nascerem não terão os direitos de membros da casa imperial. Assim, o arquiduque garantirá que isso se cumpra para sempre e fará hoje o juramento de que reconhece sua união com a condessa Chotek como morganática, não podendo ser vista como entre iguais, e de que os filhos dela nascidos não serão nunca considerados aptos a usufruir legitimamente dos direitos de membros de nossa casa. E aí, em seguida, o ministro de Relações Exteriores leu a declaração do arquiduque. Sentimos-nos obrigados a declarar que nosso casamento com a condessa Sofia Chotek não é entre iguais e não está de acordo com os estatutos. Tratando-se de uma união morganática que, como tal, será considerada agora e sempre. Em consequência, nem minha esposa, nem os filhos que com a graça de Deus nascerem deste casamento, nem seus descendentes poderão reivindicar os direitos, as honrarias, os títulos, brasões ou privilégios das esposas de condição igual à de seus maridos arquiduques, ou dos filhos dessas uniões arquiducais igualitárias nos termos dos estatutos. Com essas palavras, reconhecemos que a presente declaração, de cujo conteúdo e significado estamos plenamente cônscios, terá perpétua validade para nossa esposa, nossos filhos e seus descendentes. Sustentamos ainda que jamais tentaremos nos retratar da presente declaração, nem faremos coisa alguma que possa enfraquecer ou anular sua força coercitiva. 2 dias depois, se casaram, no dia 1º de julho de 1900, em uma cerimônia fora de Viena, bem simples, onde nem o imperador compareceu. Em setembro, Francisco Fernando e Sofia partiram para Viena, instalando-se pela primeira vez no Palácio Belvedere. O livro traz, pessoal, o sofrimento de Sofia na capital austríaca e como era terrível o tratamento. Ela era, para ter uma ideia, considerada uma intrusa na antiga casa imperial. Por exemplo, os 2 cunhados de Sofia, Otto e Fernando Carlos, tentavam fingir que a cunhada não existia, evitando todas as ocasiões em que pudessem ser obrigados a cumprimentá-la. E aí, o livro também traz o príncipe Alfredo de Montenuovo, que era responsável pelos protocolos reais e que era um inimigo de Sofia, e os protocolos provavam isso. Por exemplo, como esposa morganática, ela estava excluída, olha isso, excluída de praticamente todos os privilégios usufruídos por outras esposas de Habsburgos. Por exemplo, Sofia não poderia aparecer em público com o marido, e se ele assistisse, por exemplo, a uma corrida, abrisse um museu, visitasse uma fábrica ou inaugurasse uma escola, Sofia permaneceria em casa e se manteria à distância, ou se manteria à distância, na verdade, né? Ignorado por todos. No início de 1901, Sofia ela descobriu que estava grávida e o casal então se retirou para uma região ali da Boêmia para aguardar a chegada de seu primeiro filho. No dia 24 de julho, nasce uma menina, batizada com o nome de Sofia Maria. E aí Francisco Fernando, analisando o tratamento que Sofia ali teve na capital, né,
né, em Viena, decide que passariam a maior parte do tempo fora da capital e que só voltariam lá ao Palácio de Belvedere em obrigações oficiais. No dia 29 de setembro, ali de 1902, Sofia deu à luz a outro bebê, dessa vez um menino, batizado de Maximiliano Carlos. 2 anos depois veio o segundo menino, né, batizado de Ernest Afonso. Então, alguns comentários começaram a surgir, como, por exemplo, esses 2 filhos governariam ou não o país depois do pai, né? O acordo será ou não cumprido, né? Ela está, né, a Sofia, ela está quieta demais, será que a Sofia está planejando um golpe, né? E os críticos exageravam, pessoal, exageravam incidentes mínimos, né, dando proporções monstruosas. Na verdade, e o livro traz isso, Sofia não tinha nenhum plano para conquistar o poder para ela ou para seus filhos, né? E nenhum desejo de se expor, sabendo que não era bem recebida. Nenhum anseio, exceto o de tornar o marido e seus filhos felizes, né? No meio do livro, temos uma reviravolta, pois Francisco José, o imperador, ao correr dos anos, ficava cada vez mais exausto e sem forças ou vontade para lutar contra a questão da união de Francisco Fernando e Sofia. E aí, olha o que aconteceu. Em julho de 1909, né, veio um convite da Romênia, onde o rei faz um pedido da visita particular de Francisco Fernando e Sofia à Romênia, né? Como foi um pedido de um rei, o imperador Francisco José não podia recusar, né, até para não trazer aí desentendimentos diplomáticos. Então, embora em caráter privado, Sofia iria visitar uma corte real, onde pela primeira vez seria recebida formalmente como esposa do herdeiro do trono da Áustria-Hungria, ou seja, a primeira vez que a esposa do arquiduque viajaria com ele a um país estrangeiro, usando seu próprio nome e não um cognome. E não para por aí. No dia 4 de outubro de 1909, o tio dele, Francisco José, o imperador, conferiu a Sofia o título de duquesa, ou seja, depois de 9 anos, a criadagem e o pessoal da casa teriam de chamar sua patroa de Alteza. E é bom deixar claro que ela não virou arquiduquesa, ou seja, embora subisse algumas posições da aristocracia, ainda não era considerada igual a Francisco Fernando. Houve também, de acordo com o livro, outras mudanças. Por exemplo, o imperador ordenou que em 1910 as unidades militares apresentassem armas a Sofia também, né? E também foi-lhe permitido ser madrinha de instituições de caridade e regimentos. E aí surge uma pergunta que, claro, a gente tem que fazer, de onde veio tantas mudanças assim de uma hora para outra? Claro, né, talvez, e o livro deixa bem claro isso se deva ao fato de que a cada ano Francisco Fernando ficava mais próximo do trono, já que Francisco José ficava cada vez mais fraco e cansado. Em outras palavras, era fácil para todos condenar o casamento de Francisco Fernando e Sofia, quando uma década antes o imperador se mostrava forte e enérgico. Agora, não, né? As pessoas estavam mais prudentes em relação ao homem que a qualquer momento poderia aí se tornar o imperador e ter entre suas mãos o destino de todos. Vale deixar claro também que não é só de embates familiares e do assassinato em si que o livro é formado. O livro também traz capítulos com as intimidades do casal, dos filhos, o envolvimento entre os dois, seu ambiente doméstico, longe do caos de Viena, no castelo de Konopitch, um castelo medieval que a família vivia na região da Boêmia, hoje República Tcheca. Sobre a sua preparação na política, o livro traz que boa parte das energias políticas de Francisco Fernando se concentrava ali em seu próprio secretariado, né, a famosa chancelaria militar, que ele mesmo criou, né, onde discutiam ali e planejavam medidas de novas e futuras implementações, né. Sediada em Viena, a chancelaria militar tornou-se uma instituição altamente eficiente, né, encarregada de proporcionar aí assessoria militar e política ao arquiduque, provendo do conhecimento prático dos problemas que enfrentaria caso, na verdade, quando subisse ao trono. A chancelaria era,
de muitos modos, uma espécie de governo paralelo, né? E o imperador via como um centro político alternativo. E claro, né, Francisco José, conservador demais, né, via a chancelaria militar algo como capaz de ameaçar todo o conceito de monarquia, ou seja, a postura pouco simpática do imperador extremamente conservador impediu Francisco Fernando de pôr em prática suas energias e seus talentos. Embora as ideias entre Francisco Fernando e o tio, né, o imperador, fossem divergentes, Francisco Fernando sempre se mostrava firme em sua lealdade, sempre respeitoso e cumpridor dos deveres e até, em certo modo, devoto para com o tio. O livro deixa bem claro isso daqui. Mas afinal, qual era o pensamento e o posicionamento político de Francisco Fernando? De acordo com o livro, para o arquiduque, as coisas precisavam mudar. E ele temia que o conflito entre o nacionalismo e a marcha do progresso tornasse o velho império austríaco obsoleto. Então, ele planejou uma completa reorganização do império, transformando o império numa série de estados livremente federados com autonomia local sob a autoridade de Viena. Seria tipo os Estados Unidos da Grande Áustria, 15 estados composto por suas próprias maiorias étnicas e idiomas predominantes, ligados a Viena por um novo parlamento e dependentes da coroa para assuntos financeiros, diplomáticos e militares. Esse era o pensamento na política interna dele. Já na política externa, o plano de Francisco Fernando era restaurar o antigo pacto entre a Áustria, a Alemanha e a Rússia. No entender do arquiduque, se a aliança pudesse ser restabelecida, a paz na Europa estaria assegurada. Olha isso daí, hein? Ou seja, pessoal, se ele tivesse podido buscar ativamente esses vínculos e logrado êxito em seus esforços na história, a história do século XX teria sido bem diferente. E sim, eu me refiro à Primeira Guerra Mundial. Próximo do fim do livro, o livro traz como as figuras de Francisco Fernando e Sofia foram envelhecendo com o tempo, né? Em 1913, um ano antes do assassinato, Francisco Fernando havia completado 50 anos, né? Os anos haviam aí fortalecido, né? Transformando aquela figura outrora magra numa figura mais robusta. E Sofia também mudara com a idade, né? Aos 45 anos estava mais corpulenta, né? Os belos cabelos já tinham leves tons acinzentados, né? 4 gestações e o desgosto de ser humilhado e ver o marido sofrer humilhações havia até certo ponto debilitado sua saúde. No dia 6 de outubro de 1908, a Áustria-Hungria anexou as províncias vizinhas da Bósnia e Herzegovina e chegou-se ao ponto alto de uma longa e desastrosa luta pela primazia dos Balcãs. Essa disputa pela região dos Balcãs é sim um assunto importantíssimo para entender melhor o assassinato, mas também para entender melhor a Primeira Guerra Mundial. Vale ressaltar que boa parte da Europa via como uma perpétua ameaça aquela confusão de províncias, estados e principados balcânicos. Estamos falando, pessoal, de uma região que outrora era controlada pelos turcos otomanos e que agora estava em crise, né? E a região balcânica está praticamente em revolução, basicamente em revolução. E a Bósnia e Herzegovina, em particular, tornaram-se objeto de disputa entre a Áustria e a Sérvia nos primeiros anos do século XX. Mais uma vez, nós temos aqui aulas de história. O livro também traz a organização Mão Negra, que foi ali fundada em 1911 e que sustentava que a violência era necessária para a criação de uma nova grande Sérvia. E as ameaças constantes, né, de ataques da Sérvia agora dominavam a política militar da Áustria e dava a Francisco Fernando grandes dores de cabeça, né? E aí, por exemplo, em 1913, o imperador promoveu Francisco Fernando a inspetor-geral das Forças Armadas do Império e, como tal, ele teria agora que estar assistindo às manobras militares, como, por exemplo, na Bósnia, né? E Francisco Fernando tinha todos os motivos para evitar as multidões da Bósnia, especialmente a capital Sarajevo, que era, pessoal, é bom deixar bem claro, um lugar aí que dificilmente poderia ser considerado um território amistoso para um visitante Habsburgo. E aí os autores do livro trazem
a figura do Potiorek, que é o governador da Bósnia, e com o relacionamento dele e Francisco Fernando não eram das melhores, né? Ele foi talvez, gente, o principal responsável da visita fatal do arquiduque a Sarajevo. E o livro tem aqui, na parte que vai se encaminhando para o fim, de fato, descrevendo as negociações da visita entre o arquiduque, a região da Bósnia, e principalmente em relação às medidas de segurança que o governador da Bósnia acaba que absurdamente negligenciando, né? Para você ter uma ideia, a segurança da visita do Francisco Fernando à Bósnia ficou ao encargo da polícia de Sarajevo, que dispunha ali mais ou menos de 120 homens para manter a ordem da cidade toda, que tinha ali aproximadamente uns 80 mil habitantes, né? Portanto, pessoal, era ciência ali que todos que a visita seria perigosa e incitaria jovens membros de sociedades nacionalistas sérvios a praticar ações violentas. E se isso for intencional ou simplesmente a mais extraordinária demonstração de estupidez burocrática jamais vista, ninguém saberá ao certo, né? O fato é que o caso se tornou aí objeto de muita controvérsia até hoje. E claro que o livro também traz um capítulo contando a história dos 3 principais assassinos, né? E o principal responsável ali no ato dos disparos, o Gravilho Príncipe. E no final do livro, os autores conseguem nos levar para dentro da história. Os autores aqui nos levam junto com Francisco Fernando em sua visita à Bósnia, junto com o carro ali, eu tive essa noção, vira um puro suspense, porque a cada linha que você vai lendo, você fica esperando os disparos, né? Portanto, o dia 28 de junho de 1914, ou seja, o último dia de vida desse casal que viveu aí um amor extraordinário, é contado com riqueza de detalhes no livro, né? E o que me impressionou muito foi as diferentes reações em relação à morte do Francisco Fernando e Sofia. Por exemplo, de acordo com o livro aqui, percebe-se que o imperador Francisco José teria até gostado do ocorrido, já que sempre via o sobrinho com desconfiança e considerava o casamento morganático como uma situação indesejável e humilhante, né, e que levava a dignidade do império para a lama. Porém, no mundo inteiro se acreditava que o velho imperador estivesse sofrendo muito e palavras de simpatia aí lhe chegavam de todas as partes. E é claro que para aqueles na Áustria que não conheciam e não gostavam do Francisco Fernando, não teve luto, né? E já para aqueles que esperavam, tanto dentro quanto fora da Áustria, que o próximo reinado traria reformas necessárias, né, e uma abordagem mais liberal aos problemas do Império, o assassinato foi considerado uma imensa tragédia. E detalhe, todos os problemas que o casal enfrentou em vida com os protocolos, pelo fato de Sofia não ser uma igual, também ocorre com os seus corpos mortos. Portanto, a cerimônia do funeral de Francisco Fernando foi simples e estranha comparada com os funerais de outros membros da família real. Os autores também trazem no último capítulo, de fato, o último capítulo, a relação dos assassinatos com a Primeira Guerra Mundial, trazendo detalhes das investigações da pressão da Áustria sobre a Sérvia e a relação com a Rússia e a Alemanha, né? E ainda no final do livro temos o que acontece com os filhos do casal, a morte do Francisco José e o fim do Império. E mais precisamente sobre os filhos, a parte final do livro traz o contato que eles tiveram com a guerra, com a Revolução após a guerra, e depois o contato que tiveram com a Segunda Guerra Mundial, onde até ficaram presos por algum tempo em campos de concentração. E enfim, pessoal, este livro, que é uma verdadeira aula de história, cheio de detalhes, fotografias, enfim, todo ele, a resenha sobre o assassinato do arquiduque, eu vou encerrando aqui. Mas antes, é bom deixar claro que as balas de Gravillo Príncipe fizeram mais do que matar Francisco Fernando e Sofia ou deixar seus filhos órfãos. Na verdade, as balas inauguraram um século de violentas revoltas e assassinatos em massa numa escala antes desconhecida. Na verdade, nunca houve na história 2 mortes que levassem a tanta miséria e destruição. E eu termino a resenha
com o trecho final dos autores. Olha só o que eles dizem. Hoje, marido e mulher repousam na cripta branca no Vale do Danúbio. Em 1923, um monumento foi erguido ao pé do castelo em memória dos mortos na Grande Guerra. Com os anos, outros nomes foram acrescentados, entre eles o dos 2 netos que o arquiduque e a duquesa nunca conheceram e que tombaram as mãos dos soviéticos na Segunda Guerra Mundial. Com muita propriedade, os nomes de Francisco Fernando e Sofia estão no topo do memorial, como as primeiras vítimas da Primeira Guerra Mundial. Até nossa próxima resenha, pessoal.